Fala pessoal, meu nome é Tatiane Valentim Amalfi, eu sou apoiadora do projeto Silêncio que Grita, da Ana Carolina de Oliveira e mãe da Isabela Nardoni, e esse é o meu canal Sem Filtro com a Tati. Hoje eu tô aqui, gente, para falar com vocês sobre algo muito importante. Fiquem à vontade, né, gente, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar nosso canal para que nosso canal alcance mais pessoas. E eu tô aqui para falar com vocês, gente, sobre esse vídeo que eu compartilhei da Ana Carolina de Oliveira. Ela estava falando, né, na mobilização que aconteceu, né, por causa do cachorro orelha, né, milhares de pessoas foram nessa mobilização, né, e é engraçado, né, gente, engraçado não, né, gente, é triste, né, a verdade é essa, é triste, né, porque milhares de pessoas participam de uma mobilização contra, né, os maus tratos aos animais, e poucas pessoas, né, se mobilizam quando o assunto é a causa humana, né, gente. Poucas pessoas vão, né? Pouquíssimas pessoas vão, ou seja, né, estão normalizando o estupro de crianças e adolescentes, né? A violência contra a mulher. E tá tudo bem para esse tipo de pessoa, tá tudo bem, né, gente? Eu quero deixar bem claro aqui, gente, que eu não estou invalidando a luta, né, contra os maus tratos, né, aos animais. Muito pelo contrário, eu também sou contra, né, os maus tratos aos animais. Então eu não estou aqui, gente, invalidando esse tipo de luta, né? Mas eu estou aqui para lembrar que a gente nunca pode esquecer, gente. A gente nunca pode deixar normalizar os maus tratos, a violência contra as pessoas, contra os seres humanos, né? A gente não pode deixar normalizar o estupro de crianças e adolescentes, a violência contra as mulheres. Então é muito bonitinho ver essas pessoas lá, né? Nossa, se mobilizando e lutando, né? Ai, eu sou contra que bateram no cachorrinho, mataram o cachorrinho, o gatinho, o cavalo. E quando se trata de uma causa humana, né, gente? Quando se trata de uma criança, de um adolescente, uma violência séria contra as mulheres, não acontece essa mesma mobilização, né, gente? E a gente fica pensando que tipo de sociedade que a gente vive. Chega a ser vergonhoso ter que falar sobre isso, né? A gente fica se perguntando se as pessoas perderam a noção, né, gente? Porque uma luta não invalida a outra. Uma luta não anula a outra. Você pode lutar contra os animaizinhos, bonitinho, belezinha, mas não se esqueçam, né, gente, de lutar também contra, né, a violência contra as crianças, contra os adolescentes, contra as mulheres, contra os idosos. E a gente fica pensando, gente, que povo hipócrita, né? Tá tudo lá, berrando, gritando, judiaram o cachorrinho, maltrataram o cachorrinho, fizeram assim com o cachorrinho, pro cavalinho, pro gatinho, pro periquitinho. E quando acontece isso com um bebê, né, gente? Uma criança, com um adolescente, não há essa mesma mobilização, né? Esse mesmo impacto. Não acontece essa mesmo, né? Esse mesmo alvoroço. Não sei o quê. As pessoas são tão sensíveis quando se tratam dos animais, mas não conseguem ser sensíveis quando se tratam das pessoas, seres humanos. E tem coisas que não dá pra engolir quieto, né, gente? Não dá pra fazer de conta que não tá acontecendo. É vergonhoso. Porque a gente precisa entender, gente, que as crianças e adolescentes são tão indefesas quanto os animais. Que muitas mulheres aí que estão sofrendo violências, a grande maioria delas são tão indefesas quanto os animais. Que os idosos que estão sofrendo aí maus tratos e violências são tão indefesos quanto os animais. Então é muito bonitinho e eu acho muito válido, né? Ir lá e lutar contra a causa animal lá, e é isso mesmo, vamos colocar lei, vamos cair em cima para que tenham leis mais rígidas, né? Contra as pessoas que maltratam animais. Mas vamos lutar também, né, gente? Pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Né? Vidas humanas também importam. Vidas humanas também importam. Essas pessoas falam tanto de empatia, eu fico me perguntando empatia na onde, com quem? Né? Porque quando se trata de uma criança, de um adolescente, de uma mulher, a gente não vê essa mesma empatia, né? Ainda mais quando é de oposição, né? Uma oposição política hoje, né? Que tá
Se o alvoroço é por causa da política, aí eu dou uma oposição, né? Se você é de um grupo político, tu vota em um determinado político, outro vota em outro e pronto. Já não defendem mais, né, sua causa, já não defendem o que você... a sua luta, né? E é muito ridículo tudo isso. Muito ridículo, muito vergonhoso. Porque a violência não escolhe com quem vai acontecer. A violência não escolhe lado político, não escolhe se vai ser com o cachorro, o ser humano, com os animais. Deve ser quem tenha consciência, né, gente? As pessoas lutam a favor da causa animal, mas não lutam a favor da causa humana, né? Quando nós normalizamos a violência humana, a gente tem que entender que a gente também tá nesse pacote, né, gente? A gente não tá livre de acontecer isso amanhã ou depois com a gente. Então a gente não pode normalizar nenhum tipo de violência, nem contra os animais e nem contra os seres humanos. E que cruel que é, né? Como é cruel o estupro de crianças e adolescentes. Como é cruel tudo isso que a gente está vendo acontecer aí no mundo com as nossas crianças e nossos adolescentes. E as pessoas não se mobilizam por isso. É vergonhoso. Mas a gente não pode deixar, né, gente, de falar, não pode deixar de lutar. Algumas pessoas eu entendo até que às vezes tenham um certo medo, um certo receio, não queiram falar, porque ai, é um assunto pesado. E de fato é pesado. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago para falar sobre isso. Ainda mais alguém como eu que já passou por isso. Aí tem que ter mais estômago ainda. Um omeprazol guardado em casa, alguma coisinha assim. Porque não é fácil falar sobre isso. Mas é necessário. É extremamente necessário, porque cada vez mais está aumentando a violência contra crianças e adolescentes. E a gente não vê as pessoas se mobilizando, se escandalizando com isso. E isso é muito triste, né, gente? Acho que a gente precisa acordar para a vida, entender que a gente não está livre de passar por tudo isso que está acontecendo no nosso país aí, a gente não está livre de passar por isso, ou de ver alguns dos nossos familiares, nossos filhos, netinhos, né? Eu não tenho netinho, tenho 2 filhas, e a gente não está livre de acontecer com a gente. Sabe, gente? Então a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, a gente não pode banalizar esse tipo de crime. É preciso que a gente lute contra isso. É preciso que a gente se mobilize contra isso. Que é uma coisa muito séria. Sabe, gente? Chega a ser vergonhoso ver quanta bondade seletiva. Quanta bondade seletiva. Eles berram, gritam, choram, assim, nossa. Né? Por causa do cachorrinho do animalzinho, mas não tem a mesma atitude que uma criança, um bebezinho, gente. É inacreditável. É inacreditável. Que país é esse, né? Que sociedade é essa? Mas a luta continua. E é sobre isso que eu venho falar pra vocês, tá, gente? Lutem sim pela causa animal, mas não se esqueçam de lutar pela causa humana. Afinal de contas, nós somos seres humanos. E não estamos livres de passar por nada disso. Tá bom? Então, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Fui.